O caso real de viagem no tempo que o governo escondeu. Olá, pessoal. Hoje vamos mergulhar em um dos relatos mais estranhos e perturbadores que já circularam discretamente entre arquivos não oficiais e sussurros de bastidores militares. Essa é a história de Carl Rhee, um eletricista comum que, em um dia perfeitamente normal, teria atravessado a barreira do tempo por apenas alguns minutos no nosso mundo, mas por horas em outra realidade. O que ele descreveu ao retornar é algo que desafia explicações convencionais e que muitos acreditam ter sido silenciado propositalmente pelas autoridades. Carl Rhee vivia uma vida simples e previsível no oeste do estado do Kentucky. Com uma pequena empresa de serviços elétricos, sua rotina era marcada por compromissos locais e almoços repetitivos, sempre com o mesmo sanduíche de queijo-pimento, uma garrafa de refrigerante e seus biscoitos de manteiga de amendoim preferidos. Ele dirigia sua velha caminhonete da Ford com orgulho e não demonstrava interesse por mistérios ou teorias conspiratórias. Era um homem prático, de fala direta, conhecido por sua honestidade e dedicação ao trabalho. Na manhã do dia 19 de junho de 1989, Carl recebeu mais uma de suas tarefas rotineiras: inspecionar uma torre de retransmissão elétrica localizada perto da base militar de Fort Campbell, nos arredores de Hopkinsville. A região era tranquila, marcada por campos abertos e poucas construções. Naquele dia, sua esposa resolveu acompanhá-lo, como fazia ocasionalmente. 2 outros membros da equipe estavam presentes, ambos funcionários de confiança que já haviam trabalhado com Carl diversas vezes. Eles chegaram ao local por volta das 10h12 da manhã. O céu estava limpo, o calor começava a subir e tudo indicava que seria um dia sem complicações. Carl fez uma inspeção externa inicial, anotando alguns detalhes em seu caderno de campo enquanto conversava casualmente com os colegas. Os sons ao redor eram apenas os do vento cortando o capim alto e alguns insetos que zumbiam ao longe. Nada fora do comum. Até que, pouco antes das 11 horas, Carl se dirigiu sozinho para a parte traseira da torre. Foi exatamente às 10h47 da manhã que algo absolutamente inexplicável aconteceu. Carl deu a volta na estrutura e simplesmente desapareceu da vista de todos. Sua esposa e os 2 colegas estranharam o silêncio e começaram a chamá-lo, pensando que ele talvez tivesse se distraído. Depois de alguns minutos sem resposta, começaram a procurar ao redor. A área era aberta, sem vegetação densa ou construções próximas. Não havia onde ele pudesse se esconder. Era como se tivesse evaporado. O pânico tomou conta rapidamente. A esposa de Carl ligou para a base de Fort Campbell, relatando o desaparecimento. Em menos de 20 minutos, uma pequena equipe de busca chegou ao local. Os soldados revistaram a área com cautela, mas não encontraram absolutamente nada. O relógio marcava 11h02 quando o ambiente ao redor pareceu, por um instante, ficar mais silencioso. E então, exatamente às 11h03, Carl apareceu novamente, andando com dificuldade de trás da torre, como se nunca tivesse saído de lá. Mas ele não era mais o mesmo homem. O rosto estava completamente pálido, os olhos arregalados como se tivesse visto algo indescritível. Suava de forma intensa, apesar do calor moderado do dia. As mãos tremiam e a fala demorou a sair. Sua esposa correu em sua direção, mas ele apenas murmurava palavras desconexas. Foi quando alguém notou seu relógio de pulso. Eram 2h03 da tarde. Segundo Carl, ele havia estado ausente por mais de 3 horas. Mas para todos ali, ele ficou desaparecido por apenas 8 minutos. Carl foi levado imediatamente ao hospital da base para ser avaliado. Os médicos não encontraram sinais de desidratação severa, insolação ou qualquer condição clínica que explicasse o episódio. Nenhum trauma físico. Ele parecia apenas profundamente abalado. Quando conseguiu finalmente se acalmar, relatou aos médicos e depois com mais detalhes à esposa e ao pastor da igreja o que havia experimentado. Disse que tudo começou com uma sensação estranha no ar, como eletricidade estática. Segundo Carl, ele ouviu um zumbido agudo e, em seguida, o próprio ar ao seu redor pareceu vibrar. Foi como ver uma miragem de calor,
só que ao alcance das mãos. Ele mal teve tempo de reagir antes que o chão desaparecesse sob seus pés. E num instante, se viu em um lugar completamente diferente. Era um corredor frio, de concreto cinza, iluminado por luzes fracas e amareladas presas ao teto. O silêncio ali era algo que ele nunca tinha experimentado. Não havia eco, nem sons ao fundo, nem mesmo o ruído da própria respiração. Ele caminhou com passos cautelosos, tentando entender onde estava. O ar tinha um cheiro metálico e denso. Não havia janelas ou qualquer indicação de estar em um local conhecido. Suas mãos tremiam, mas ele continuou andando até encontrar uma porta metálica à sua frente, com um painel preto ao lado. Movido por uma mistura de curiosidade e desespero, estendeu a mão e tocou o painel. A porta se abriu com um chiado grave, revelando um ambiente congelado no tempo. Havia monitores antigos, mostradores com ponteiros trêmulos e painéis emitindo um zumbido constante. Apesar da boa iluminação, tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, como se não fosse usado havia décadas. Ainda assim, tudo estava em funcionamento. Carl deu um passo hesitante para dentro, quando percebeu que não estava sozinho. 2 homens o observavam atentamente, vestidos com jalecos brancos. Um deles segurava um vaso com uma planta verde, aparentemente saudável, como se estivesse no meio de uma rotina comum. O outro, parado ao lado de uma das máquinas, mantinha os olhos fixos em Carl. Nenhum dos dois demonstrou surpresa ou alarme. Era como se estivessem esperando por ele, como se sua chegada fosse prevista. Carl sentiu um arrepio subir pela espinha. Tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas observava, incrédulo, enquanto o homem com o vaso se aproximava lentamente. O segundo homem escreveu algo em um pequeno caderno, depois se virou e caminhou até uma das bancadas. De lá, retirou um disco metálico com cerca de 10 centímetros de diâmetro e estendeu para Carl. O objeto parecia emitir calor. Carl, hesitante, estendeu a mão e pegou o disco. No momento em que seus dedos tocaram o metal, sentiu como se fosse puxado para dentro de um tanque de água densa. Seu corpo ficou pesado, os sons ao redor pareceram se distorcer, e as luzes da sala piscaram. De dentro das máquinas começaram a sair vozes abafadas. Eram vozes humanas, mas distantes e distorcidas, como sussurros vindos de um túnel profundo. Carl tentou identificar o que diziam, mas apenas uma frase se destacou, repetida por várias das vozes. Ainda não. Era como se respondessem a uma pergunta que ele não fez. A tensão no ar era quase insuportável. Ele quis soltar o disco, mas não conseguia. Sentia-se paralisado, o corpo travado, como se estivesse sendo escaneado ou analisado. Um dos homens pressionou um botão na parede e o zumbido aumentou em intensidade. O chão pareceu vibrar sob seus pés. Carl teve a sensação de que sua pele estava se descolando do corpo, como se fosse desintegrado molécula por molécula. Antes de perder a consciência, ouviu uma última frase, pronunciada de forma clara, mas sem emoção. Ele não pode ficar. Foi nesse momento que tudo escureceu. Quando abriu os olhos, estava de novo atrás da torre de retransmissão, como se tivesse sido cuspido de volta à realidade. Carl não conseguia explicar o que tinha vivenciado, mas sentia, com cada fibra do corpo, que aquilo não havia sido um sonho, nem um delírio causado por calor. Nos dias que se seguiram, ele tentou continuar com a rotina, mas algo dentro dele havia mudado. Dormia mal, acordava no meio da noite encharcado de suor, com imagens vívidas de corredores sem janelas e figuras humanas observando-o sem expressão. Começou a escrever compulsivamente o que lembrava. Em menos de 24 horas, preencheu 11 páginas com detalhes precisos, diagramas rudimentares e frases desconexas que pareciam ter sido ditadas por outra voz. Preocupado com sua sanidade, Carl entregou cópias dos escritos à esposa e ao pastor da igreja, dizendo apenas: "Se algo acontecer comigo, guardem isso." Em um dos trechos mais desconcertantes do relato, Carl mencionava um nome que ninguém ali jamais tinha ouvido: Project Gateway.
Escreveu também uma sequência numérica sem explicação, 43.9.7.221, ao lado da frase acesso negado. À época, ninguém levou aquilo a sério. Nem mesmo seus amigos mais próximos sabiam o que pensar. Mas o que parecia um devaneio perturbado tomaria um significado completamente novo 14 anos depois. Durante todo o restante de 1989, Carl tentou retomar sua vida. Continuou trabalhando, mas agora evitava qualquer tarefa próxima à base militar de Fort Campbell. Passou a cobrir todos os espelhos de casa com lençóis ou cartolina preta, dizendo que eram portais que não deviam ser encarados. Evitava sair à noite. Desconfiava de carros estacionados por muito tempo perto de sua casa. Certa vez, disse à esposa que 2 homens com aparência oficial o seguiram após sair do supermercado. Mas quando ela perguntou mais, ele se calou e apenas balançou a cabeça, como se já tivesse dito demais. Em 1990, a esposa de Carl não aguentava mais. As crises de pânico, os comentários paranoicos, os episódios de sonambulismo. Ela insistiu para que ele procurasse ajuda médica, mas Carl se recusava. Dizia que médicos só iriam tentar apagar o que ele viu. Quando começaram as alucinações com figuras sem rosto e vozes que ecoavam de dentro das paredes, ela decidiu se afastar. Em 1992, pediu o divórcio. Carl se isolou ainda mais. Vendeu sua caminhonete, fechou a empresa e passou a viver com um irmão mais velho, mas o comportamento estranho continuava. Foi só em 2003 que parte do relato de Carl ganharia uma reviravolta inesperada. Naquele ano, documentos militares foram parcialmente desclassificados como parte de um programa de revisão de arquivos antigos. Entre os documentos, surgia um projeto sigiloso chamado Project Gateway, um experimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América envolvendo campos eletromagnéticos e a manipulação do tempo-espaço em ambientes controlados. O mais impressionante? Um dos relatórios internos trazia o número de série 43.9.7221, exatamente como escrito por Carl em 1989. Quando essa informação chegou ao público, especialistas e curiosos começaram a revisitar o caso esquecido de Carl Rhee. Blogs, fóruns de discussão e até jornalistas investigativos passaram a buscar mais informações. Mas nada mais foi encontrado. A torre de retransmissão onde tudo aconteceu havia sido demolida menos de um mês após o desaparecimento, sob a justificativa de reestruturação de rede. Nenhum dos funcionários da base quis dar entrevistas. E os 2 trabalhadores que presenciaram o desaparecimento sumiram do radar pouco tempo depois. Mudaram de estado, trocaram de profissão e nunca mais tocaram no assunto. Carl morreu em 2011, em um hospital público no interior do Kentucky. Estava sozinho, sem parentes próximos. O atestado de óbito indicava causas naturais, mas os enfermeiros registraram que, nas últimas semanas, ele murmurava frases desconexas durante o sono. Ainda não, repetia várias vezes, e também a palavra retorno. A enfermeira-chefe do turno noturno chegou a escrever em seu relatório que ele se recusava a olhar espelhos e dizia que alguém do outro lado o estava esperando. Mesmo sedado, os olhos de Carl pareciam fixos em algo que ninguém mais conseguia ver. Pouco depois da morte, os cadernos com seus relatos desapareceram. A esposa, agora vivendo em outro estado, se recusou a comentar o assunto. O pastor da igreja que havia recebido cópia dos escritos afirmava não lembrar de onde os guardou. Rumores surgiram de que 2 homens de terno visitaram o hospital dias antes de Carl morrer, mas nenhum registro formal dessa visita foi encontrado. Um pesquisador independente, que tentou seguir o rastro do Project Gateway, afirmou que o projeto sumiu completamente dos orçamentos a partir de 1990, como se nunca tivesse existido. O que realmente aconteceu com Carl Rhee naquele campo em Hopkinsville talvez jamais seja totalmente compreendido. O que se sabe é que ele descreveu com precisão e com 14 anos de antecedência
detalhes de um projeto militar que supostamente era desconhecido até então, e que suas experiências alteraram profundamente sua mente, sua vida e até seu senso de realidade. É difícil acreditar que um eletricista comum, sem conexões militares ou acesso a documentos confidenciais, tenha simplesmente inventado tudo aquilo. Há quem diga que Carl foi vítima de uma coincidência extrema, alguém com tendências psicológicas que teve um surto no lugar errado e na hora errada. Mas há também quem acredite que ele tenha cruzado, por acidente, com algo que o governo tentava manter em segredo, uma falha no tempo, um experimento fora de controle, ou mesmo um tipo de contato com uma inteligência que ainda não compreendemos. A única certeza é que Carl nunca mais foi o mesmo. Entre os arquivos que restaram, há uma anotação escrita à mão, aparentemente por Carl, em uma das margens de seu caderno. Ela diz: "Se espelhos são portais, talvez o reflexo não seja apenas nosso." A frase foi ignorada por anos, mas recentemente passou a ser mencionada em fóruns especializados em fenômenos inexplicáveis. Alguns estudiosos independentes sugerem que, em certos contextos de campos eletromagnéticos, superfícies reflexivas podem alterar propriedades dimensionais. Mas nada disso é oficial, nada disso é confirmado. O nome Carl Rhee pode ter sido apagado da história oficial, mas permanece vivo entre aqueles que acreditam que há mais entre o tempo e o espaço do que conseguimos perceber, e que, por acidente ou destino, ele testemunhou algo que ninguém deveria ver: um lapso, um deslize, uma fenda. E por mais que o governo tente apagar essas histórias, sempre haverá alguém atento o suficiente para juntar as peças. Porque há verdades que não desaparecem, apenas aguardam o momento certo para serem redescobertas.